Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo se Yuri Alberto pode deixar o Corinthians. Eu vou te contar essa história. O Timão vê com bons olhos uma proposta pelo seu camisa 9 na próxima janela de transferências. Vamos também falar se o volante Matheus Henrique está na mira do Corinthians, e tem também o zagueiro Lianco. Lianco está sendo cogitado no Corinthians, ele negocia com o Vasco. Vou te contar essa história também. E tem a seleção brasileira escalada pelo técnico Ramon Menezes, e eu vou te contar que tem novidades na escalação do Brasil para o amistoso contra a Guiné. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando, meus amigos, é sempre bom a gente lembrar que esse blend de informações, ele tem o patrocínio do OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, tá? O OneFootball é sensacional, porque você tem tudo. Quer saber da seleção brasileira? Tem no OneFootball. Quer saber do Corinthians? Tem no OneFootball. Quer saber de qualquer clube do Brasil, do mundo? Tem. O OneFootball tem mercado da bola para você em primeira mão, tem a página do seu time do coração. Por exemplo, você que é corintiano, tem várias informações aqui no canal do Corinthians, tem também lá no OneFootball, tem a transmissão dos jogos, meu amigo, é isso mesmo, aqui é o campeonato alemão, mas são vários, com narração e comentários em português. Tem também para você os melhores momentos em alta definição. O OneFootball é completo, você tem num aplicativo só tudo para você ali reunido, não precisa baixar um monte de coisa no seu celular, o OneFootball já vai te resolver tudo, tá certo? Já vai resolver a sua vida. Ó, o OneFootball, vou deixar o link na descrição, tá bom? Na descrição, baixe por aqui, porque você mostra a força dos cafezeiros da Fiel para o OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seleção brasileira treinando, nesta sexta-feira para o amistoso contra Guiné neste sábado, tá? Lembrando que a seleção brasileira realiza um amistoso, e num belo, né, protesto contra o racismo, a seleção vai atuar de preto. Pô, show de bola, cara. Adorei essa iniciativa da seleção brasileira, porque realmente não dá mais para a gente ficar vendo, né, esse tipo de situação, esse tipo de crime, né, que é o racismo no futebol, não só no futebol, mas na vida, né? A seleção brasileira segue a sua preparação, realizou um treino nesta sexta-feira lá em Barcelona, né, onde vai ocorrer o jogo. O técnico Ramon Menezes treinou a seleção com novidades, é bom a gente deixar bem claro isso. Teve novidades aí no treino da seleção, no time que vai enfrentar Guiné, né, neste sábado. O jogo é às 16h30, tá? Em Barcelona, na Espanha, para você que quer, né, acompanhar a partir do horário de Brasília, 16h30. Por que teve novidades? Porque ele ameaçou a seleção brasileira com Alex Telles na lateral esquerda, mas nos últimos treinamentos, inclusive o de hoje, o Ayrton Lucas treinou novamente como titular. Então a seleção brasileira deve ter um novo titular, Ayrton Lucas, nada mais do que merecido, né? Porque vem jogando muita bola no Flamengo. O time que o Ramon Menezes testou foi o seguinte: Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas. Não tem novidade muito em relação à Copa do Mundo, a não ser o Ayrton Lucas, claro, né? Danilo, Éder Militão e Marquinhos, né, estavam na Copa, e o Ayrton Lucas. Na Copa também estava o Casemiro, que é o volante titular, junto com o Joeliton, tá? Que quando chegou na Europa foi chamado de John Wellington. E o Lucas Paquetá na armação, outro remanescente da Copa do Mundo na armação de jogadas, Rodrigo Vinícius Júnior pelos lados e Richarlison. Então, quer dizer, a base da Copa ainda, né? Você não está vendo muita coisa de diferente no Brasil. A única novidade realmente fica por conta do Ayrton Lucas e, claro, também o Joeliton. O restante, todos os jogadores aí que disputaram a Copa do Mundo, a maioria, inclusive, como titulares. A seleção brasileira realiza esse amistoso contra a Guiné, vestida de preto, show de bola. E depois, né, da partida contra Guiné,
a seleção brasileira terá pela frente Senegal na próxima terça-feira em Lisboa, tá? Em Portugal. Aí o próximo amistoso da seleção brasileira do técnico Ramon Menezes, que seleção que ainda não tem treinador, meu Deus do céu, 6 meses sem técnico a seleção brasileira, podendo ficar até 1 ano e meio sem técnico, já que existe a possibilidade, né, do Brasil, né, da CBF, esperar Ancelotti até a metade do próximo ano, tá? Muita coisa se discute em relação a isso, inclusive o Ancelotti mandando, né, para o Brasil nesse período um auxiliar, enfim, para ficar realizando o trabalho. Tem que ver se o Real Madrid iria aceitar isso, mas cogita-se isso também porque criou-se uma obsessão, né, pelo técnico Carlos Ancelotti, técnico que pertence ao Real Madrid. Enquanto não acerta com o Ancelotti, que é a obsessão da CBF, o Ramon vai fazendo o seu trabalho e a seleção brasileira vai entrando em campo. Se o Brasil ficar sem técnico no calendário brasileiro, se o Brasil ficar sem técnico até metade do ano que vem esperando o Ancelotti, vai perder 8 jogos, né? São 8 jogos aí sem um trabalho do técnico, que, claro, deve estar na próxima Copa do Mundo. Então, situação aí bastante esquisita, né? Complicada da CBF e da seleção brasileira. A gente nunca viu a CBF, o Brasil, tanto tempo sem um treinador. Comenta aqui embaixo. Falando agora de Corinthians, hein? Yuri Alberto pode deixar o Corinthians? Olha, eu vou explicar essa história para vocês, porque eu fiz uma apuração importante, tá? Olha só, o Yuri Alberto, ele recebeu sondagens do Everton e do West Ham da Inglaterra, os 2 times da Premier League. Foram sondagens para os representantes do jogador. Não chegou nenhuma proposta para o jogador que o jogador tenha repassado ao Corinthians. O Corinthians sequer recebeu sondagens, tá? No Corinthians não teve nenhum clube que procurou o Corinthians e falou: ó, estamos interessados no Yuri Alberto, quanto seria, né? Vocês aceitam negociar? Não houve nenhuma conversa, nenhuma sondagem. Para os representantes do atleta, houve a sondagem sem a proposta. Então, para o Corinthians ainda não tem nada. Em cima disso, né, o Yuri Alberto, que vive aí, talvez, né, um dos piores momentos da sua carreira, e é o pior momento, com certeza, desde que chegou ao Corinthians, ele já está no 3º jejum de gols, velho, o Yuri Alberto, nessa temporada. Então é muita coisa. E para um centroavante é muita coisa. Depois eu vou gravar um vídeo com os números do Yuri Alberto, mostrando para vocês que realmente é o pior momento aí da fase, né, do jogador. Agora, eu fui apurar no Corinthians se existe a chance realmente dele sair, né? Se pintar uma proposta, se o Corinthians vai negociar o jogador. Informação que eu tenho que o Corinthians aguarda, tá? Até de forma ansiosa, uma proposta pelo Yuri Alberto. O Yuri Alberto é visto como um jogador que o Corinthians pode fazer dinheiro. É bom lembrar que o Corinthians, na sua previsão orçamentária neste ano, tá? De 2023, a previsão orçamentária é que o Corinthians venda aí 100 milhões em jogadores, tá? E claro que a culpa do corintiano entende que o Yuri Alberto poderia fazer o Corinthians atingir muito mais rápido essa meta, porque não seria um jogador barato também para o futebol europeu, e o Corinthians conseguiria, talvez, quem sabe, né, um sonho aí bater até essa meta. É bom lembrar que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos do Yuri Alberto, porque os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia. É bom lembrar que o Corinthians deu para contratar o Yuri Alberto ao Zenit da Rússia, em definitivo, pelos 50% dos direitos econômicos, o zagueiro Robert Renan, o volante do Queiroz e o meio atacante Mantuan, além da prioridade de compra, tá? Do Pedro, atacante Pedro, né? Que prioridade de compra só, não tem nenhum direito cedido, tá? Do Mantuan foi cedido 40%, tá indo mais 40% agora numa negociação. Então, essa é a informação que eu tenho do Yuri Alberto. A diretoria está, sim, aguardando uma proposta. Se chegar uma proposta boa, claro, não é qualquer proposta, o Corinthians vai vender o Yuri Alberto. Ele hoje não é visto como um jogador indispensável para o elenco, e a diretoria e comissão técnica entendem que não é impossível, não é difícil achar um substituto para o Yuri Alberto no mercado. Dentro do Corinthians hoje tem o Felipe Augusto, que é um jovem que ainda não emplacou, e também o Roger Guedes, que atua como centroavante, já foi utilizado pelo Vitor Pereira, já foi utilizado pelo Silvinho, já foi utilizado pelo Lázaro nessa função, e é utilizado agora até pelo Vanderlei Luxemburgo, tá? Essa é a situação do Yuri Alberto. Pode ir por mim. Se pintar proposta boa, vai ser vendido, e o Corinthians aguarda, né, uma proposta. Por enquanto, só sondagens, mas se pintar uma proposta,
deve ir embora. Comenta aqui embaixo. Quero encerrar esse vídeo para falar dos dois nomes aí que estão sendo especulados. Um está sendo especulado, que é o Matheus Henrique, tá? Volante ex-Grêmio, tá? O volante ex-Grêmio, e que poderia pintar aí como, né, um reforço para o Corinthians para a próxima temporada, tá? Ele pertence ao Sassuolo, né, da Itália. O atleta aí tem 25 anos, né? E é uma alternativa para o meio-campo corintiano. Ele quer fazer parte do ciclo da Copa do Mundo aí de 2026 e busca maior visibilidade, né? Então, voltar ao futebol brasileiro seria para ele interessante. Lembrando que eu já dei o crédito aqui ontem, informação, né, da Rádio Itatiaia. A informação que o Corinthians avalia o nome aí do Matheus Henrique. O Matheus Henrique está tentando um empréstimo ou vender 50% aí dos seus direitos econômicos, tá? Lembrando que ele já foi oferecido ao Flamengo, ao Palmeiras, enfim. O Palmeiras chegou a negociar com ele no início dessa temporada, mas as conversas não avançaram, tá? Só para você lembrar que é o Matheus Henrique, ele desapontou no futebol brasileiro jogando pelo Grêmio, tá? Entre 2019 a 2021, com boas atuações, acabou despertando o interesse aí do Sassuolo, clube que ele defende, né, desde a temporada 2021-2022, tá? São 57 jogos com 4 gols e 2 assistências aí, o volante Matheus Henrique, tá? É bom lembrar que o que eu apurei sobre o assunto é que é um volante que está numa lista ali de nomes que o Corinthians, nomes oferecidos, nomes que o Corinthians, né, analisou com empresários, com o Cifute, enfim, ele está numa lista, mas não há nenhuma negociação aberta em relação ao Corinthians e Matheus Henrique. Outro nome que está nessa lista, que aí eu apurei para vocês, é o nome do zagueiro Lianco, tá? O Lianco, a gente sabe que ele foi revelado, né, pelo São Paulo, tá na mira do Vasco, né? Hoje o Bruno Andrade no UOL trouxe a informação de que ele negocia com o Vasco reabriu as negociações com o zagueiro, que chegou a negociar com o clube carioca também no início do ano, tá? Mas não houve um acordo aí com o Southampton, né, para fechar alguma situação, alguma negociação em definitivo pelo Lianco, tá? É bom lembrar que ele está numa lista de reforços assim do Corinthians, mas é aquela listona que tem, poxa, dezenas de nomes, não quer dizer que ele vai negociar. Uma fonte me disse que não tem nada de Matheus Henrique nem do Lianco, uma fonte que eu confio muito, tá? E uma outra fonte me disse que faz parte apenas daquela listona que depois é feita uma triagem e aí sim para o Corinthians partir para cima, mas está lá, stand-by, tá? Então, para você entender na temperatura certa, são nomes que estão em stand-by, tanto o Matheus Henrique como o Lianco. Ele foi revelado pelo São Paulo, mas ele teve categorias de base, né, feita no Botafogo, tá? Mas profissionalmente ele defendeu o São Paulo, foi contratado pelo Torino em 2021 por 7,5 milhões de euros, mas ele vê com bons olhos também a volta aí para o futebol brasileiro. Pelo Southampton, o Lianco, né, jogador de 26 anos, fez ao todo aí 48 jogos oficiais e marcou um gol. Ele tem contrato válido até junho de 2025. Eu acho que para uma negociação com o Lianco teria que ser um empréstimo, pode ser o que o Vasco esteja tentando, né? O Bruno Andrade que traz essa informação que o Vasco voltou a negociar com ele. É bom lembrar que zagueiro é prioridade no Corinthians. O Corinthians voltou a negociar com o Cuéllar, a pedido, né, do próprio Cuéllar. Então o Corinthians tem aí essa prioridade, Cuéllar e mais um zagueiro, para inicialmente fechar o ciclo de contratações, quem sabe um quarto nome. O Ian Couto é uma coisa que não avançou na lateral direita, e o Corinthians também não está desesperado porque tem o Bruno Mendes. O Bruno Mendes faz a função de zagueiro e lateral. Pode ser aí a quarta posição a ser contratada. Então, por enquanto, gente, é o Matheus Rojas que já está contratado, o Cuéllar, né, que o Corinthians volta a negociar e tentando aí alguma coisa com o Al Hilal, apesar que é muito difícil, e o zagueiro, né, ainda não temos o nome que o Corinthians negocia. Posso garantir para vocês que o Lianco está numa lista, mas naquela lista que tem dezenas de nomes, chega a ser, enfim, não sei quantos nomes tem, mas é muita coisa.
Então, ele e o Matheus Henrique estão nesse stand-by aí. Não há negociação aberta, hein, gente? Deixando bem claro aí para vocês a informação na temperatura certa. Mais um blendzaço aí de informações. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos continuar trazendo muita informação para você e eu conto com o seu like para você fortalecer o nosso trabalho. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café de Setorista. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. O Quai, tá? Vídeos curtos a todo momento. Deixa o seu likezão, inscreva-se no canal. Até às 18 horas hoje e 15 minutos, né? Para o programa Café da Fiel, que só fala do Corinthians ao vivo. Espero você, fim de tarde, início de noite. Valeu.